da parte do Senhor. E essa palavra, ela é poderosa, ela é inerrante, ela é imutável e ela é a palavra que cura. A palavra já foi dada e Deus, ele diz: eu velo pela minha palavra para se cumprir. Porventura falaria eu e não cumpriria? Ele diz para um dos profetas menor, ele fala isso: falaria eu e não cumpriria? Então Deus, quando ele fala, ele cumpre. E uma das coisas que nós estamos aguardando é a volta do nosso Senhor, pois ele disse: eu vou para o Pai. E se vós preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Então esta é uma promessa que estamos esperando cumprir nas nossas vidas, se assim, como disse ele, estivermos preparados. O problema não é com ele, o problema é com nós. Devemos estar preparados. A palavra já foi liberada, agora ele vai cumprir. Nós precisamos entender que ela vai se cumprir na vida de pouca gente. Pois o Senhor Jesus, ele vai dizer para nós: larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que andam por ele. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Poucos são os que encontram. E não basta nós apenas mencionar o nome de Deus, o nome de Jesus, não vale a pena. O que vale é a obediência a este nome. Ele diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem está firmado na rocha não cai. Essa foi Jesus que deixou para toda a igreja. Quem está firmado em Cristo é como Paulo disse: sede fraco, mas crente. Permaneça crente, mesmo que tem dia que a gente está, como diz, cambaleando, mas estamos esperando na promessa. Estamos firmes nas promessas do nosso Mestre. O tema da mensagem hoje, do ensino, é: Deus exalta a sua palavra acima de seu nome. E agora? A palavra está acima do nome de Deus? Vamos encontrar isso aí, essa verdade. Salmo de número 138. Nós vamos ler os 3 versículos, 2, o 3 e o 4. A sua palavra está acima do seu nome. Deus exalta a sua palavra acima do seu nome. Veja o que diz o verso... Acabou aqui. São 2. Oi. São 2. Melhorou. Obrigado. Diz assim o verso de número 2 do Salmo 138. Número 138, o verso de número 2, 3 e 4. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de teu nome. No dia em que eu
Clamei-me, escutastes, alentastes-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, diante da tua palavra que nós acabamos de fazer a leitura, queremos te agradecer, Senhor, desde já pelos minutos de joelho na tua presença e pelos louvores entoados ao teu santo nome. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Fala conosco através da tua palavra. Toca, Senhor, em cada coração, em cada alma, e que nós sejamos renovados pela tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Então, Deus exalta a sua palavra acima do seu nome. Que palavra é esta? Paulo vai dizer que quando Jesus venceu, ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Em cima no céu e embaixo na terra. Então Jesus, ele é a palavra. O verbo vivo de Deus está exaltado acima de todos os nomes. Então nós entendemos que a palavra é Cristo. Está se referindo ao verbo vivo de Deus. O que foi esmagado, o que foi esmiuçado por nossa causa. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Então nós vemos, amados irmãos, que o tema é bem legal para nós aprendermos sobre a palavra. Para nós termos mais prazer de meditar na palavra. Quando se fala meditar na palavra, nós estamos meditando na pessoa de Cristo, nos feitos de Cristo. Porque a palavra ela vai falar só de Cristo. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a Nova Aliança, tudo aponta para Cristo. O profeta Isaías, ele vai trazer para nós no capítulo de número 53, que ele faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou, quem foi revelado o braço do Senhor? Pois ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Olhando nós para ele, não vimos nenhuma beleza para que o desejássemos. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aí a Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, sabemos que o profeta Isaías profetizou a respeito do verbo vivo que seria manifestado, que seria introduzido no mundo. Através de uma virgem, nós vemos que o anjo chegou e deu a palavra. E a palavra se cumpriu. A palavra foi liberada e a palavra foi gerada. E ali nós vemos Jesus como verbo vivo de Deus. E João diz assim: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então é muito importante nós observar esses detalhes que a palavra passa para nós. Diz aqui na introdução: vivemos em tempos onde muitas palavras são faladas, contraditórias. Muitas palavras são faladas contraditórias e vazias, mas a palavra de Deus permanece fiel, imutável. O próprio Deus exalta a sua palavra acima do seu nome. Isso revela o valor, a autoridade e a perfeição daquilo que ele declarou. Então, há uma profundidade, há uma perfeição de tudo que Deus declarou. A minha palavra não tornará para mim vazia. Jesus voltou para Deus vazio? Quando ele realizou a sua obra, lá no início que Jesus estava no seu ministério, a Bíblia diz que Jesus, no Monte da Transfiguração, o próprio Deus aparece ali dizendo assim: este é o meu filho amado, a este escutai. Então, Jesus, ele foi, de forma sublime e maravilhosa, ele foi revelado, foi se revelando dessa forma, né? Em meio às suas reuniões, Deus aparecia, a voz de Deus falando com os seus apóstolos, e também no dia de Pentecoste, houve ali outra manifestação muito maravilhosa do poder da palavra que foi liberado, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Então essa palavra, ela não deixou de se cumprir. E Jesus fala: depois de alguns dias, não muitos dias, vocês serão cheios do Espírito Santo. Segundo os historiadores, foi aproximadamente 9 a 10 dias que estava ali próximo da festa de Pentecostes, que era os 50 dias para se cumprir o Pentecoste. E ali Deus fez com que a sua palavra se cumprisse, porque foi liberada e ela não volta vazia sem sem surtir um efeito. Então nós vemos no Salmo de número 138, verso 2, até o verso número 3, nós vemos uma confirmação aqui desta palavra sendo revelada e sendo atuante no nosso meio. O nome de Deus é santo, poderoso e eterno, mas sua palavra está ainda acima. É muito maravilhoso, né? O nome do Senhor é santo, é poderoso, é eterno, mas a sua palavra ainda está acima deste nome. Isso mostra que tudo o que ele prometeu é garantido por seu caráter. Deus não volta atrás em sua palavra, porque ele mesmo a sustenta. Deus não volta atrás porque ele mesmo a sustenta, a sua afirmação. E quando foi para ele salvar o homem, a Bíblia diz lá em Hebreus que, como ele não tinha alguém à sua altura, como pessoas, seres humanos, para fazer uma afirmação, ele afirmou entre ele mesmo, dando a garantia de que Jesus morreria, trazendo a redenção para toda a humanidade. E ele jurou por si mesmo. Olha só,
ele jurou por si mesmo, fazendo cumprir a sua palavra nele. Pois ele é poderoso, ele é fiel, ele é justo. A fidelidade divina está diretamente ligada ao cumprimento das Escrituras. Por isso, Paulo ele afirma no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz, segundo as Escrituras. Nós vemos ele fazendo 3 afirmações, né? Que Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então ele vai fazendo essas afirmações, segundo a palavra. Segundo a palavra aconteceu isto. Então Paulo ele não deixa passar sem dar essas afirmações de que a palavra de Deus ela é poderosa para se cumprir nas nossas vidas, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Nós vamos ver Isaías 55, verso 11. Vou pedir pastor Fabiano para fazer esta leitura, desta referência. Não, primeiro, Mateus 24 e 35. Pastor Fabiano, Mateus 24 e 35. Eu tive fome, deste beber, tive sede, deste beber, era estrangeiro. Então, é o 24 e 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Ele permanece firme para sempre. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo vivo de Deus. E ele mesmo disse para os escribas e fariseus, como o verbo vivo de Deus introduzido em meio à multidão, ele disse, está escrito na lei de vocês, na lei de Moisés, que vocês seriam ensinados por Deus. Mas os fariseus, os saduceus ficavam nervosos quando Jesus se referia filho de Deus. Então ele disse que já estava escrito na lei que eles seriam ensinados por Deus. Estava dizendo que ele era o Deus que estava ensinando a palavra ali no meio deles naqueles dias. Então, nós vemos aqui uma afirmação muito linda. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra é a autoridade superior contra todo mal. Por isso, meus irmãos, nós devemos sempre orar citando a palavra. A tua palavra nos diz que se pôr as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A tua palavra nos diz que o Senhor é fiel para cumprir. Então a gente sempre orar lendo a palavra, citando a palavra. Nós vamos ver isso na vida do rei Davi, na vida de Salomão, profeta Elias, o rei Ezequias, né? Citando a palavra ou falando para Deus a sua grandeza, porque toda a grandeza de Deus, todos os requisitos de Deus, todas as informações sobre Deus está na palavra. O que nós sabemos sobre Deus é por intermédio da palavra. E nós podemos citar esta palavra para o próprio Deus, dizendo que Ele é. Assim como a prostituta Raabe, ela fez uma afirmação de que já tinha ouvido falar dos feitos que Deus tinha realizado entre as nações. Então, por isso que ela escondeu os espias
quando foram ali espiar a terra, ela fez com que eles ficassem resguardados, porque ela sabia da autoridade que tinha na palavra de Deus. Deus agia nas guerras só por meio da palavra. Ele diz, vai, porque vocês vão ter vitória. Então o povo ia confiando na palavra. Muitas das vezes Deus enviava um anjo só, matava 180 mil homens. Um anjo só. E nós vemos que Deus fala para Gideão, né? Gideão não, aquele rei que foi para a guerra, Josafá. Né? Josafá, ele disse, olha, nessa peleja tu não terás que pelejar. O Senhor pelejará por vós. E aí quando ele sobe a colina, sobe o monte, que ele olha lá embaixo, no vale, estava lá, né? Os soldados, tudo acamado. Um anjo do Senhor apareceu ali e derrotou todo aquele exército. Então a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Vamos ver o que diz no profeta Isaías 55, verso de número 11. Pedi o irmão Marcos para fazer essa leitura. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Eu não voltará para mim vazia. Deus fará o que abraça. Prosperará naquilo para quem a enviei. Quem foi enviado por Deus? Jesus. Quando ele diz lá no profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus envia e ele faz tudo certinho, tudo direitinho, para que o nome do Pai Celestial fosse glorificado. E ele afirma isso lá nos capítulos de número 1, capítulo 2, ele vai dizer que tudo que eu faço, não faço de mim. É o Pai que opera em mim. Aí no capítulo 15, e verso de número 8, ele diz, o 7, ele diz assim, se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, pedirão tudo o que quiser e vos serás feito. Aí ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Então saberão ou conhecerão que sois meus discípulos. Então tudo que a palavra ela faz em nós é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós pedimos por meio da palavra, na fé que temos na palavra de Deus, e o Deus da palavra faz acontecer para que o nome dele seja glorificado no Filho. Nenhuma força do inferno pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Ela desarma a inimizade, silencia acusações e desafia mentiras e desfaz mentiras. Olha só, ela desarma a inimizade, silencia acusações e desarma e desfaz mentiras. A palavra dita por Deus é sentença selada e ninguém pode revogá-la. Deus, ele dá a palavra e ninguém revoga a sua palavra. Quando Deus disse para Saul que ele seria morto e os cães lamberiam o seu sangue, aconteceu do mesmo jeito que ele falou. Ele foi ferido com a flecha, colocaram ele na carroça, e ele foi, e o sangue lá, quando ele chegou dentro da cidade, o sangue ficou pingando no chão. E os cães vieram lamber. Também falou para Jezabel, que era a mulher de Acabe,
que os cães comeriam os restos que sobrasse do seu corpo. E ela, quando ela foi cercada ali pelos soldados do rei, ela ficou meio que acuada e pulou do prédio lá, caiu lá, se esmagalhou, né? Se espatifou, como diz. E ali os cães comeram os restos que sobraram. Então, meus irmãos, Deus, ele fala e ele cumpre. Por isso, nós, como conhecedores da verdade de Deus, não devemos desafiar o nosso Deus. Sendo conhecedor desta palavra, o que nós devemos é, cada dia, andar no temor, na obediência, para que o Senhor venha usar de misericórdia para conosco, pois Ele está dizendo que a sua palavra, ela tem este poder e ela não volta vazia. Ela fará com aquilo que lhe apraz, que lhe dá prazer, que lhe agrada. Então nós entendemos que é o poder da palavra. E nós temos a palavra hoje, como disse Paulo, a minha palavra está na vossa boca, dentro da vossa casa e no vosso coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, né? Capítulo de número 8 ou 10, do verso 8 a seguir, nós encontramos esta passagem. 10, 8, 9, 10, vai estar falando que ela é a palavra da fé que pregamos. Quem se apoia nela tem autoridade sobre toda a oposição espiritual. Por isso que diz, no nome de Jesus, sai. É a palavra. A palavra é o nome de Jesus. A palavra é Jesus. Ele é o verbo vivo de Deus que veio para fazer a diferença nas nossas vidas, na nossa sociedade. Por isso nós não devemos deixar de proclamar, de anunciar, de proferir palavras citando o nome de Jesus. Porque onde se fala no nome de Jesus com autoridade, com conhecimento, com convicção, o inferno treme. As cadeias se abrem. Paulo e Silas estavam cantando ao nome do Senhor Jesus e glorificando, falando ali entre Silas e de repente, falando nesse nome poderoso, a Bíblia diz que Deus envia um terremoto. E ali, os alicerces daquele presídio se abalaram. As correntes se quebraram, se soltaram ali dos pés e das mãos dos apóstolos. E a vitória foi garantida porque eles estavam falando no nome poderoso, na palavra mais poderosa que é o nome de Jesus. Jeremias capítulo 1 e verso 12. Vou pedir ao irmão Cauã para fazer essa leitura. Isso, lê do primeiro, o capítulo 1 e o verso 12. Aqui me colocaram só a parte B, mas a parte A melhor. Pode ler. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor faz uma pergunta para Jeremias, dizendo assim, o que vê, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí ele responde o verso 11, ele faz a pergunta, e Jeremias responde que via uma vara de amendoeira. E no verso 12 ele diz, vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. Mais atrás nós vemos, ou mais na frente, ele vai dizer, segunda vez veio a palavra do Senhor a mim, e disse, o que vê? Ele disse, eu vejo uma panela fervendo
com a boca virada para o norte. Irmão, aí ele disse, é porque o mal vem do norte. E nós vemos que na história do Reino do Norte, aconteceu muitas coisas para poder o povo, né, se alinhar à palavra de Deus. Pois Deus já havia liberado que aquele povo seriam massacrado pelos seus adversários por falta de se achegar a Deus. Eles ofereciam cultos a outros deuses. Eles faziam tantas coisas, menos fazer menção do nome de Deus. Aí é onde Deus começa a questionar Jeremias e colocar Jeremias na direção para mandar falar para o povo que ele traria juízo, porque Deus, ele vela pela sua palavra. E tudo que Jeremias falava acontecia, porque Deus, ele não deixa com que sua palavra caia por terra sem se cumprir. Marcos, capítulo 16, verso 20. Eu vou pedir ao auxiliar Daniel para fazer essa leitura. Marcos 16 e 20. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, afirmando a palavra, com sinais que eles acompanhavam. Aleluia. Confirmando a palavra, com os sinais que o seguia. Deus, ele vela. Se você sair no nome do Senhor Jesus, você pode sair sem medo. Você pode entrar dentro do presídio, enfrentar os maiores marginais. Se você usar o nome do Senhor, eles começam a chorar. Eles batem o joelho no outro. Nós vemos uma história de um rei que a Bíblia diz que os joelhos, as juntas, dos seus ombros se desconjuntaram. Os seus joelhos batiam um no outro, só porque eles viam a mão escrevendo na parede. E ele entendeu que aquela mão não era uma mão comum, era a mão do Deus poderoso. E ele se emudeceu, ficou empalidecido, diz a Bíblia, que o seu semblante ficou desfigurado, amarelou na hora, diante dos seus grandes, e ali eles perceberam que tinha algo acontecendo. Uma escrita, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Diz, pesado fostes na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. E esta noite tu morrerás. Ele não sabia a escrita, mas Daniel deu a descrição daquela mensagem. E ali na mesma noite ele morreu, porque a palavra já foi dada. Então, meus irmãos, a palavra tem este poder. Diz aqui, não há oração mais poderosa do que aquela baseada na palavra de Deus. Não há oração mais poderosa do que aquela baseada na palavra de Deus. Quando nós oramos, fazendo menção da palavra, meu amado irmão, pode esperar o resultado. Aí onde diz lá no capítulo 15, verso 7, se minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem nela, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Porque ela é poderosa para cumprir. Então está dizendo, se nós estiver ligado em Cristo, e Cristo estiver introduzido em nós, como diz, no princípio
era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra, ela tem o poder da criação, ela tem o poder da vida, ela tem o poder da morte, ela tem o poder da ressurreição. É a palavra. Olha só o que Jesus fala. Lázaro, sai para fora. Poder da palavra. Mas, Senhor, já cheira mal há 4 dias. Venha. É a palavra que está dizendo. É a palavra que está chamando para fora. Há esperança naqueles que estão ligados à palavra. Eu sou a videira e vós os ramos. Toda vara que está ligada em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, é muito lindo nós voltarmos aqui para o capítulo, para o Salmo de número 138, o verso 2. Nós entender que a palavra ela está acima do nosso Deus. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. É o tema central deste ensino. Jesus Cristo, quando ele vence a morte e o inferno, ele desce as partes mais baixas da terra e vai lá. E o mais importante, irmão, além dele ter tomado posse da nossa vitória ali, naquele momento, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. Muitos corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram naquele dia. Depois que Jesus ressuscita, eles ressuscitam também. Porque ele é a primazia em tudo. Primeiro Jesus ressuscita e depois vem, o número de homens que dormiam no Senhor, que foram homens e mulheres que venceram na caminhada antes da graça chegar, e ali houve uma ressurreição de muitos irmãos. Então, provando que Jesus tem o poder. Aí ele diz que quando o Filho do Homem fosse suspenso no madeiro, ele atrairia a muitos. E muitos seriam ressuscitados através da sua morte e ressurreição. Então, cumpriu tudo que Jesus falou ali nos seus ensinamentos, os discípulos viram acontecer. Então, nós vemos que a palavra, ela não mente, a palavra, ela não se esconde, ela não põe a rodeio para poder falar conosco. Aí diz assim, no dia em que eu clamei, me escutastes, alentastes, deu alento, aqui está dizendo, alentaste-me, e fortalecendo a minha alma. Então, quando nós clamamos o Senhor, Ele traz alento e fortalece a nossa alma. Nós temos que clamar confiando no poder que há nesta palavra. No poder que há no nome de Jesus, nós podemos declarar vitórias nas nossas vidas. Nós não podemos se prender a um sistema tecnológico, a um sistema que está ensinando muitas coisas contrário ao poder desta palavra.
A gente escuta uns camaradas dizendo, não adianta orar, não. Mas que ensinamento é esse? Não adianta mais orar, não. Você tem que agir como se nós desse conta de fazer alguma coisa sem antes consultar o nosso Criador. A oração é para nos dar direção, é para nos dar discernimento. Temos que orar, o incentivo é para orar. Orai sem cessar. E em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos ensinamentos aí, né? Nós estamos vendo, né? Nós não temos. Nós ouvimos as pessoas fazendo essas afirmações, essas aplicações indevidas que a Bíblia reprova, que o crente ele tem que viver em constante oração, em busca incessante, para poder receber o poder na palavra, para poder receber o poder da palavra que já foi liberada. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Então aqui nós vemos o salmista, né? O salmista disse que ele não era um homem sábio, ele foi alcançado. Tem uma explicação que ele fala que ele foi alcançado pela sabedoria. Ele não tinha sabedoria, ele foi alcançado. Deus alcançou Salomão com sua sabedoria. Assim como qualquer um de nós podemos ser alcançados pela sabedoria de Deus, se buscarmos em oração. Foi quando Salomão terminou a oração que Deus disse, eu ouvi a tua oração. Não foi isso? Quando ele terminou a oração, foi que Deus disse, agora eu vou daqui acrescentar mais umas coisas que tu esqueceu de pedir na oração. Tu não pediste a morte dos teus inimigos, não pediste riqueza, mas eu vou acrescentar. Se alguém se opor a você, vai ser morto. E eu vou te dar riqueza. E a sabedoria que ele tinha pedido para conduzir, dirigir o povo dele, do povo de Deus, Deus deu. Né? E ele diz que daqueles dias, dos reis daquela época, não houve homem sábio como ele. Ele mesmo faz essa afirmação. Então nós vemos, amados irmãos, que a palavra ela tem este poder, mas nós precisamos consultar esta palavra. Nós precisamos invocar esta palavra para nós. Ele diz, pede e eu te darei. Busca e vocês vão encontrar. Bate e a porta vai ser aberta. O que bate, a porta se abre. E o que busca, encontra. E o que pede, recebe. Então nós vemos que é só pedir e nós seremos atendidos. Se o próprio, nós vamos para a conclusão, se o próprio Deus exalta sua palavra acima do seu nome, nós também devemos dar a ela o mesmo alto lugar em nossas vidas. A palavra é inabalável, é inefável, é eterna. Confia, declare, viva e veja o poder de Deus se manifestar como Ele mesmo prometeu. Veja o poder de Deus se manifestar como Ele mesmo prometeu. Busque, confie, exalte. Uma das coisas que nós esquecemos, irmãos, é de exaltar o Senhor Jesus Cristo como o verbo vivo de Deus. Exaltar Ele, colocar Ele acima das nossas expectativas, das nossas
daquilo que nós achamos que Ele é, nós temos que colocar acima e muito mais acima. Porque Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Quando nós aprendemos isto, nós seremos abençoados por esta palavra. Amém? Que Deus abençoe, amada igreja, e fica aí esta reflexão para todos nós entender que orar citando a palavra, fazendo menção da grandeza desta palavra, nós só temos a ganhar. Senhor Jesus, eu sei que Tu é eterno, eu sei que Tu é o poderoso de Jacó, o Deus tremendo, o Senhor que nunca falha, o Senhor que promete e cumpre. E aí vai dizendo isso e ele vai recebendo, e de repente ele começa a liberar as bênçãos para o nosso lar, para a nossa família, para os nossos familiares, e assim nós seremos engrandecidos nele. Sem ele nós não somos nada, mas nele nós somos mais que vencedor. Se coloque de pé, nós vamos estar